João 14, versículos de 1 a 14. A Bíblia diz assim, João 14, versículos de 1 a 14. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês conhecem e o têm visto. E disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, e as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas? Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Palavras do Senhor Jesus. Nós estamos bem no meio da nossa campanha de oração, seguindo a Jesus. E uma das realidades da busca é a ansiedade e o medo. Toda vez que você está buscando alguma coisa, não importa o que seja, é impossível, quase sobre-humano, a gente não ter um pouquinho de ansiedade. Não é verdade? Você está lá procurando, seja o que for, buscando algo para a tua vida. E às vezes a ansiedade vem acompanhada pelo medo, não é? E a gente às vezes está com medo de não conseguir, está com medo de não dar certo, está com medo de que alguma coisa que está fora do nosso controle aconteça. E quando nós estamos preocupados com os problemas que ansiamos, nós às vezes temos um sentimento que, se Deus não der a sua graça sobre nós, a gente está perdido. Será que Deus vai dar essa graça? E é interessante que às vezes a gente olha para a realidade, e a realidade grita diante de nós de tal maneira que humanamente parece uma loucura crer na intervenção de Deus. Já viveu assim? A gente diz assim: será que Deus pode mesmo? Não é que Deus pode, eu creio que Deus pode, mas será que Ele vai fazer? Será que Ele vai ter misericórdia? E uma das frases que chamou a minha atenção na leitura que vocês farão essa semana, está lá no nosso livrinho, diz assim: quando a desgraça se perpetua, a esperança enfraquece. Que coisa séria, né? Quando a desgraça se perpetua, a esperança enfraquece. É interessante que foi diante de um cenário de desesperança, que era a certeza que Jesus tinha de que ia para a cruz, no dia em que ele falou essas palavras, que ele vai agora dizer uma coisa estranha para os seus discípulos.
Ele diz assim: não se preocupem, não tenham medo. Jesus tinha plena consciência de tudo o que ia acontecer. Jesus sabia que ele seria preso, que ele seria açoitado, que ele seria crucificado, que ele morreria. Ele tinha certeza até das questões espirituais que não tinham sido reveladas, que ele desceria ao Hades. Ele tinha certeza também da ressurreição. E aí ele olha para aqueles discípulos e, sabendo que todas aquelas cenas seriam tremendamente dramáticas e amedrontantes, ele diz: olha, não se preocupem, não tenham medo. E eu fico pensando, como é que a gente pode deixar de se preocupar quando um cenário é tão diferente assim, tão agressivo assim, tão problemático assim? Senhor, é complicado esse negócio. Fala a verdade. Não é verdade o que eu estou falando? Então eu queria nessa manhã olhar o que Jesus explicou, quais foram as respostas que ele deu a essa pergunta que ficava latente: como podemos deixar de nos preocupar? A primeira resposta do Senhor, ele vai dizer assim: troque a preocupação pela fé. Ele diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É interessante que Jesus disse assim: olha, troque a preocupação pela fé. E eu continuo perguntando: tá bom, Senhor, legal, como? Como é que eu troco a preocupação pela fé? E aí a primeira coisa que ele vai dizer é assim: creiam em Jesus, em mim, e creiam no Pai, porque eu sou todo poderoso. Vocês me conhecem. A primeira razão por que podemos trocar a preocupação pela fé é porque conhecemos Jesus e conhecemos o Pai. Filipe vai perguntar para Jesus: Pai, Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E ele disse: você está tanto tempo comigo e ainda não descobriu que eu e o Pai somos um? Se você me conhece, conhece o Pai. Eles haviam andado com Jesus 3 anos, eles puderam ouvir os seus ensinos, eles puderam ver os seus feitos. Aqueles discípulos viram aleijados andarem, eles viram um cego de nascença enxergar, eles estavam no barquinho quando a tempestade foi serenada. Quando não tinha pão, eles viram o pão se multiplicar e os peixinhos também. Quando eles precisavam pagar o imposto e não tinham dinheiro, Jesus disse para Pedro: vai pescar. E ele pega um peixe, ele diz assim: abre a boca do peixe. Abriu a boca do peixe, adivinha o que tinha lá dentro? Uma moeda que era justamente o valor do imposto. Ele diz assim: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Pode entregar a moeda que tem a cara de César para eles lá, porque o Senhor é todo poderoso, Ele está no controle. Eles viram o rosto de Jesus transfigurado em glória, subiram na montanha e ficaram tão impressionados, porque a glória do Pai foi vista no rosto de Jesus. E aí eles puderam perceber que Jesus era a perfeita revelação do Pai
o Todo-Poderoso. Jesus estava dizendo para aqueles discípulos: troquem a preocupação pela fé, porque vocês me conhecem. Porque não importa o que venha acontecer, eu vou continuar sendo o mesmo. Eu sou aquele que é todo-poderoso e que tem a sua história nas minhas mãos. Isso me faz lembrar uma canção muito antiga que o meu pai gostava de cantar. Eu estava preparando essa mensagem e comecei a cantar essa canção. Tem umas canções, né, que ficam inculcadas na mente da gente e que fazem parte da nossa história. É uma canção que tem a seguinte letra: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Passou o temporal. Passou o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Quantos são velhinhos que sabem essa música aqui? Quero ver. Tem um monte de velhinho aqui. Será que você consegue cantar essa melodia? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Passou o temporal. Passou o temporal, com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Creia em Deus, creia também em mim. É tremendo, né? O que Jesus está dizendo para a gente é que eu posso trocar a preocupação pela fé, porque ao longo da minha história, Ele tem colocado marcas da sua presença. Toda vez que o medo bater a porta do seu coração, toda vez que o desânimo chegar aí, se você é aquele que andou com Jesus, que anda com Jesus, permita que venha à sua memória tudo quanto Deus já fez por você. E aí quando isso vem à memória, você diz assim: Senhor, eu creio que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que tem a minha história nas Suas mãos. Não é tremendo? Mas Jesus não para aí, Ele diz assim: olha, você pode trocar o medo, a preocupação pela fé, porque você tem uma certeza, a certeza da vida eterna. E a segunda razão por que podemos trocar a preocupação pela fé é essa: temos a vida eterna com Deus. E Ele disse assim: na casa de meu Pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus sabia que a verdadeira vida não está aqui. Todos nós estamos só de passagem. Você já sabe o que eu vou pedir para você falar para quem está do seu lado, né? Já sabe, né? Pode olhar e dizer assim: você vai morrer. Agora escuta o que o outro vai dizer para você. Diz agora com toda a vontade: você vai morrer também. Não tem jeito. Até Jesus voltar e a morte, que é o último inimigo, ser vencido, todos nós vamos passar dessa vida. E talvez essa seja a maior preocupação e a maior angústia para algumas pessoas. Eu conheço gente que não gosta nem de falar disso. Vamos mudar de assunto. Mas todos nós estamos só de passagem. E sabe o que é
tremendo e que às vezes a gente não se percebe, é que a verdadeira vida não é essa que a gente está vivendo, mas é aquela que nós escolhemos viver por toda a eternidade. Por quê? Porque o que é o tempo comparado com a eternidade? Um grão de areia? Uma gota no oceano? Então a verdadeira vida não é essa, é a eternidade. Eu me lembro do sermão de um pregador que falava no sepultamento da sua mãe, e ele era um psicólogo. Ele comparava a vida eterna, ou melhor, a vida aqui na terra com a gestação. Ele dizia assim: olha, imagina um bebê, agora você voltou a ser bebê, você está no ventre da sua mãe, está quentinho, está gostoso, tem todo o alimento, não precisa fazer força nem para respirar, não é? Está protegido, escuta as canções que a mamãe canta, está sentindo o carinho dela, está tudo maravilhoso. Aí começa alguma coisa estranha, o corpo da mamãe começa a expulsar você de lá, e você tem que sair. Você não quer sair, mas você tem que sair, e ele está empurrando você, ele está fazendo força, e você vai sair, e você não consegue se segurar. E o pior, quando você sai para fora, está tudo tão diferente, está frio. Aquele cordão que te alimentava foi cortado, e agora pela primeira vez você vai ter que fazer força para respirar. E ele dizia naquele sermão, se você perguntasse se o bebê pudesse falar, ele diria assim: não quero sair daqui, não quero sair daqui, não quero sair daqui, estou morrendo de medo. Mas quando ele nasce, nós dizemos que começou a vida dele. Ele dizia assim, para aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida: quando ele fecha os seus olhos aqui, ele está entrando na verdadeira vida, a vida eterna que Deus preparou para cada um daqueles que o amam. E aí Jesus está dizendo para os seus discípulos: não se preocupem, o pior que pode acontecer é você morrer, não é verdade? Mas se você tem a certeza da vida eterna, nada vai separar você do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades. E sabe, quando chegar esse momento, sou eu que vou buscá-lo, e vou colocá-lo na morada que eu preparei para você, para que onde eu estiver, você esteja comigo por toda a eternidade. Por isso Paulo vai dizer que para mim o viver é Cristo e a morte é o meu lucro. Então, por que você está preocupado? Ô Senhor, o Senhor está pegando pesado agora. Porque eu não estou preparado para pensar essas coisas ainda. Eu tenho tantos anos de idade, eu tenho mais isso para fazer, é verdade. Mas eu preciso saber que Deus tem preparado coisas muito maiores para mim do que as coisas que eu imagino que são tão grandes na minha vida. Terceira razão, porque eu posso trocar a minha preocupação, o meu medo, porque Jesus sempre estará conosco no meio das nossas batalhas. Fé é crer que Ele sempre está conosco, mesmo no meio das batalhas mais contundentes. Ele disse para os seus discípulos: para que vocês estejam onde eu estiver.
E depois, lá em Mateus 28, 20, ele disse: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Por isso, não importa o que aconteça, nem o que esteja por acontecer, porque nada pode separar você do amor de Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo viveu e ensinou, lá no livro de Romanos, capítulo 8, ele vai dizer: que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, você sabe direitinho? Repete: se Deus é por nós, quem será contra nós? E olha só, ele vai dizer: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Eu acho tremendo esse texto, porque tem algumas denominações que tem gente morrendo de medo. Eu conheço uma denominação que o povo diz assim: eu não posso estar pecando na hora que eu morrer, porque se eu morrer depois que eu pecar e não tiver pedido perdão, eu vou para o inferno. Coitado. Sabe por quê? Porque até quando você peca, a graça de Deus está sobre a sua vida. Deus não quer que você peque, vai puxar a sua orelha, vai trazer de volta, vai limpar você, mas nada pode separar você do amor de Deus, se você já nasceu de novo em Cristo Jesus. Tremendo. Nada vai separar você do amor de Deus. Nada, absolutamente nada. Quem vai fazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem o justifica. Você não está indo para o céu porque você é perfeito, mas porque o sangue de Jesus, o Filho de Deus, te purificou de todo o pecado. Você não está perfeito, não. Mas cada vez que Deus olha para você, Ele não vê outra coisa a não ser um pecador perdoado. Não é tremendo isso? Quem vai condená-los? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Não importa o que esteja acontecendo, Jesus está presente e continua no controle. E sabe o que é melhor? Ele ama você, e Ele tem um plano para a sua vida. Por isso, eu posso trocar a preocupação pela minha fé em Jesus. Eu não entendo, eu não sei, mas eu posso. Eu me lembro da historinha que eu aprendi na escola dominical. Você sabe o que é escola dominical? Tem gente que não sabe. Escola dominical é uma bênção. É quando a gente não fica só no culto, mas a gente se propõe a estudar a Bíblia. Então, nesse horário, no intervalo entre um culto e outro, você pode participar de uma classe bíblica. Eu aprendi demais na escola dominical.
E lá na escola dominical, quando eu era pequenininho, eu me lembro de uma história. A história que eu ouvi dizia de um incêndio numa casa. Eu não lembro todos os detalhes da história, mas eu lembro desse incêndio na casa. E nesse incêndio da casa tinha uma menininha sozinha naquela casa. E ela vai para a janela, e o fogo está atrás dela, chegando perto, e ela está gritando por socorro, e a fumaça vem e enche a janela de tal maneira que ela não enxerga mais nada, porque a fumaça está ali, e ela está gritando por socorro. E os bombeiros chegam e montam aquela rede de segurança, porque eram só 2 andares, e diziam para ela: menina, pula, pula, nós vamos segurar você aqui. E ela dizia: eu não vou pular daqui. Pula, nós temos aqui uma rede, pula, pula, pula. E ela não pula. E aí chega o pai dela, chama ela pelo nome e diz assim: filha, você não está me vendo, mas eu estou aqui, pode pular no meu colo, assim como eu te seguro toda vez que você pula no meu colo, eu vou te segurar aqui embaixo. E a menina não teve dúvida, ela pulou da janela e foi socorrida ali. Há uma coisa tremenda, porque eu posso trocar a minha angústia, a minha preocupação pela fé. Porque em qualquer circunstância da minha vida eu posso pular no colo de Jesus. E não importa aonde eu vou, se eu estiver no colo de Jesus. Não importa qual é o próximo passo, porque eu vou estar no colo de Jesus. Não importa se eu entendo ou não entendo, porque eu vou estar no colo de Jesus e Ele entende. Assim como aquela menininha, às vezes a gente não enxerga, a gente não vê, a gente só vê a fumaça que está à nossa volta e o fogo que está chegando. E aí Jesus diz assim: pode pular no meu colo, pode pular no meu colo, eu estou aqui. E aí, queridos, a gente vai viver na dependência do Senhor todos os dias. Nessa manhã eu queria convidar você a pular no colo de Jesus. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Eu sei que a Bíblia diz que nesse mundo nós teríamos aflições, mas Ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu não sei o que está acontecendo na tua história, eu não sei o que já aconteceu, porque às vezes a gente sofre e tem medo pelas coisas que já passaram, e elas estão inculcadas na nossa mente e na nossa história. E aí, quando a gente escuta um barulho, já aconteceu com você? Se você passou por um trauma, você escuta um barulho, não importa se vai acontecer ou não vai acontecer. Eu me lembro de uma vez que eu entrei numa curva e tinha óleo na pista, e o meu carro virou 180 graus, eu estava indo nessa direção, ele virou ao contrário. E é interessante que depois desse fato, por muito tempo, toda vez que eu entrava numa curva, eu tinha a sensação que eu ia perder o controle do carro. E era incrível, porque eu sabia que não tinha óleo na pista, mas eu tinha uma marca da minha história. E às vezes a gente está assim, com as marcas da nossa história. Hoje o Senhor está dizendo: pula no meu colo. Crede em Deus, crede também em mim. A tua história não tem fim, porque eu te dei uma vida eterna. E onde eu estiver, você vai estar comigo. E onde você estiver, eu vou estar com você. Pula no meu colo. Nessa manhã eu queria orar com você. Você que está angustiado, você que está preocupado, você que está vivendo um tempo difícil, você que não sabe exatamente como é que vai ser amanhã, ninguém sabe na verdade.
Eu fiquei impressionado no último jejum, quantos profissionais que não recebem salário, que precisam produzir para ganhar o dinheiro de hoje. Foi uma multidão, lembra? Quem estava aqui no jejum, né? Foi uma multidão. E que nos tempos de insegurança, a gente está pensando, como é que vai ser? Pula no colo de Jesus. Eu não sei como é que vai ser. Eu só sei o que a Bíblia diz. Que se for preciso, Ele manda os corvos levar comida na boca. Que se for preciso, Ele faz a farinha e o azeite não acabar. Eu não sei como Ele vai fazer. Mas uma coisa eu sei. Vale a pena estar nos braços do Senhor. Então agora curva a tua fronte e ora a Deus. E diz para Ele: Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu estou preocupado. E se for possível, fala para Ele quais são os seus medos e as suas preocupações. Coisas de hoje, coisas de amanhã, coisas de ontem. E diz: Senhor, me carrega no teu colo. Me carrega no teu colo. Me carrega no teu colo. Porque eu preciso de Ti. Mas nessa manhã eu quero orar a favor da vida de algumas pessoas que nunca experimentaram o colo do Senhor. Pastor, eu creio que o Senhor está falando é verdade, mas eu nunca senti os braços do Senhor à minha volta. Eu até sei que tem muita coisa boa na minha história, mas eu queria conhecer, ouvir, sentir, perceber as marcas de Jesus na minha vida. E hoje eu queria que você pulasse no colo do Senhor de uma maneira diferente, para deixar Ele carregar você para o resto da vida, para Ele ser o Senhor e Salvador da sua vida. Então, se há alguém aqui hoje que o Espírito Santo está falando e você está sentindo que precisa, então agora eu quero convidar você para pular no colo do Senhor. Você vai sair do seu lugar, vai vir aqui à frente, eu quero orar por você. Isso é pular. Lembra daquela menininha na janela? Se você está ouvindo a voz do Pai, se você está ouvindo a voz de Jesus, então salta, porque Ele tem alguma coisa para fazer na tua vida. Se Jesus está falando com você, vem para cá agora, vem. Se tiver uma família que está ouvindo a voz do Senhor, vem marido, vem esposa, vem filhos, vem todo mundo, pode vir, em nome de Jesus agora, a gente vai orar, a gente vai pedir graça de Deus, misericórdia do Senhor, intervenção, mas acima de tudo, que você possa experimentar os braços do Senhor ao redor de você. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito, fala conosco e diz: você é meu filho amado. Que hoje você possa sentir, que hoje você possa ouvir, que hoje o toque do Senhor chegue aí e você vai ouvir: você é meu filho amado, você é meu filho amado, você é meu filho amado, você, e a gente vai sentir o braço do Senhor a envolver a nossa vida. Se houver mais alguém, vai chegando rápido aqui agora, para a gente orar, tá? E a gente vai estar clamando: Senhor, pega essas pessoas no colo agora, carrega, e que de hoje, para todo sempre, eles sintam e não somente saibam, que onde eles estiverem, o Senhor vai estar com eles. Amém? Agora eu queria pedir a ajuda de alguém aqui, para me ajudar, tá? Às vezes a gente está passando uma luta tão grande, que a gente precisa de um abraço, de um toque. Então, se você pode vir aqui hoje, me ajudar a dar um abraço, em nome de Jesus, a cada uma dessas pessoas, só isso, só um abraço, não precisa falar nada, só abraça, tá? Em nome de Jesus, só abraça, fica do ladinho ali, tá?
É como se fosse uma família aqui, tá? Uma família espiritual que está junto aqui, não é? Então, quem não recebeu o abraço, tá? Levanta a mão, porque está chegando gente aí, a gente às vezes não vê. Ó, tem aqui umas senhoras que não receberam um abraço. Ali, ó, naquele canto, tem alguns casais que não receberam um abraço. Aqui, ó, tem uma moça de mão levantada ali, para receber o abraço ali. Vem lá, aqui, ó, bem aqui. Isso, está ali, bem no meio. Pede licença, está chegando uma outra moça aí para abraçar você, tá? Quem mais? Tem ali um casal que não recebeu o abraço, né? Gente, vamos rápido aqui, eu preciso da sua ajuda. Você já pulou do colo de Jesus? Sabe o que eu estou falando? Então vem para cá ajudar. Tem muita gente aqui. Quem é? Essa moça ali também não recebeu. Quem mais? Dá um aceno com a mão aqui, se alguém não recebeu o abraço. Acho que todo mundo. Não, ela não recebeu até agora. Olha só. Ela estava na frente e recebeu o abraço antes dela ali. Vai lá. Isso aqui, ó. Bem aqui, ó. Essa moça de branca. Eu sei que você está abraçando. Pode deixar. É outro abraço, né? Isso. Um rapaz para abraçá-lo também, né? Isso. Já chegou lá. Agora vamos orar. Vamos orar juntos aqui, tá? Senhor Jesus, como aquela criancinha da história, essas pessoas estão aqui pulando no teu colo. Eu não sei, Pai, eu não entendo. Tu conheces o que vai no coração deles. E eu quero te pedir, Senhor, toma eles inteiro, não somente aquilo que vai no coração, para que o Senhor possa revelar a tua bênção, a tua salvação, a tua grandeza, a tua misericórdia na vida deles. Ó Pai, escreve com eles a nova história. A tua palavra diz, Senhor, que quando o Senhor entra na nossa história, as coisas velhas ficam para trás e coisas novas acontecem. Eis que tudo se fez novo. Ó Pai, faz novas todas as coisas na vida desses teus filhos. Ó Pai, transforma, mexe nas histórias, mexe nos contextos e revela a tua glória. É aquilo que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.